navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, fogo, Pentecostes. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao meu Deus fiel, o meu libertador, aquele que venceu. Eu adorarei ao meu Deus fiel, o meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Companheiros, irmãos, amigos, é tão confortador, Senhor. Representada por espíritos que certamente, como bem cantou há pouco a nossa companheira, guerreiam por nós, seguem conosco muitas vezes à nossa frente, abrindo clareiras para o nosso bem-estar, melhor compreensão da vida, força e refazimento. Isso é tão confortante, Senhor. Por isso nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui abrigados, amparados,
instrumentos a serviço da paz, do bem, de ter aquele olhar atencioso na direção do outro, que muitas vezes nos estende a mão, seja aquele próximo ou aquele mais distante que passa por nossas vidas. Que tenhamos esse olhar, Senhor, e assim na Tua companhia e sob a Tua inspiração, nós te rogamos que faça de cada um de nós, encarnado ou desencarnado, um instrumento de paz. Obrigada, Jesus, e ser conosco nesse momento e sempre em nossas vidas. E agora eu vou passar a palavra ao nosso querido companheiro Ivan, que está sempre colaborando com nossa casa nos cursos, palestras, outros dias da semana. Mas na terça-feira, né, Ivan, ele lembrou que é a primeira vez que ele chega. Então, Ivan César é espírita há muitos anos, é médium, expositor, palestrante, portanto, bem conhecido no movimento, e vai trazer sua mensagem hoje para nós. Você participou na Metrópole, que dia foi, Ivan? Ele está sempre também ajudando, junto com Jacó também, que participou hoje lá no programa Sintonia. Ele está sempre ajudando também a Medrada e a Cidade da Luz. Então é com você, amigo, a partir de agora. Obrigada. Senhoras e senhores, foi efeito especial. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, muito boa noite. Oh. Os outros que me desculpem, mas o boa noite que valeu mesmo foi esse último aí. Pessoal, Rosângela já falou aqui, eu estava dizendo a ela ali fora que já estive aqui desde 2010 que eu venho aqui fazer palestra. Muitos de vocês nem eram nascidos e nascidas, mas às terças é a minha estreia. Então, eu quero que vocês, daí de onde vocês estão, emitam para mim as melhores vibrações possíveis, para eu não falar bobagem aqui e mandarem fechar a casa. Sempre tem um risco, né? Ainda mais nos dias de hoje. Já está lá o negócio? Já. Bora falar sobre família. Afinal de contas, todos nós pertencemos a uma. Até mais de uma, né? A várias. E muitas vezes a gente termina não compreendendo muito bem as questões que nos visitam nos nossos núcleos familiares, e é sempre bom falar nessas temáticas para que a gente possa fazer ali uma observação ou outra a respeito daquilo que acontece conosco, daquilo que não acontece conosco e daquilo que a gente vai evitar que aconteça conosco. Eu trouxe aqui algumas contribuições de espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, além de dados gerais que estão aí à disposição, para que a gente possa discutir um pouquinho essa noite. Olha lá, o primeiro slide. Família é um grupo social fundamental, composto por pessoas unidas por laços biológicos, afetivos ou legais, que geralmente residem juntas e compartilham um senso de pertencimento e responsabilidade mútua. Deixa eu parar ali logo naquela primeira frase, né? naquele primeiro trecho ali. É um grupo social fundamental, é o núcleo básico de qualquer sociedade. Toda sociedade começa na família. E quando a família periclita, quando a família passa por dificuldades, a sociedade vai junto. Olha onde nós estamos hoje. Olha o que nós estamos vivendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. E isso tem base nas famílias, desorganizadas, desorientadas, desnorteadas, perdendo-se de si,
os membros de cada família e, portanto, a família completa. A gente muitas vezes não se entende nem com o nosso familiar, como é que a gente vai se entender com o vizinho, com o colega de trabalho, com o companheiro da casa espírita? No trânsito, na vida, de maneira geral. E isso é grave. Aliás, é gravíssimo. Às vezes nós nos enchemos de razão para dizer, não, aqui é a minha casa, aqui quem manda sou eu e vai ser da forma como eu quero. E a forma como a gente quer, será que ela realmente está correta? Ou a gente se fecha para ouvir o outro, para entender o outro, para perceber as demandas do outro? A gente às vezes tem muita pressa em rotular as pessoas, os nossos membros familiares. Fulano é assim, fulana é assada. Mas esquecemos que cada pessoa tem uma história. E às vezes essa história traz tantas questões difíceis que a pessoa termina criando uma espécie de couraça contra tudo e contra todos. Se dentro da nossa casa a gente não dá oportunidade a perceber o outro, vamos fazer isso como? Quando? Em que ocasião? A linha um pouco mais abaixo fala sobre residirem juntos, né? Hoje menos, mas ainda assim uma boa parte. Compartilhando de senso de pertencimento e responsabilidade mútua. Esse senso de pertencimento, a gente precisa ter mais atenção ainda a ele, porque eu pergunto, quantos de nós aqui não nos sentimos verdadeiros peixes fora d'água dentro da nossa família? Meu Deus, e agora? Eu olho para um lado, não me reconheço, olho para o outro, não entendo nada. Será que eu sou mesmo dessa família? É. E estar nessa família é exatamente para isso. Para entender e para aprender a interagir. Porque reparem, eu não estou dizendo que nós precisamos entrar naqueles caminhos de sofrimento que muitas pessoas acham que é a única forma de aprendizado, de salvação. Ó, não quero isso comigo não, viu? Quanto menos sofrimento, melhor. Mas, se a gente desiste de determinados desafios, pode ser que a gente não aprenda. Para mais para frente, sabermos o que fazer nesta ou naquela condição. As pessoas da nossa família geralmente são as pessoas com quem temos intimidade. Para falar o que deve ser falado, para expressar os nossos sentimentos, embora muitos de nós tenhamos muitas dificuldades em relação a isso. Querem ver uma coisa? Quantos de nós aqui dizemos aos nossos familiares o quanto os amamos? E eu tenho certeza que nós amamos. Mas fica aquele negócio travado na garganta. Ah, mas ele já sabe, ela já sabe. Será que sabe? Então, se a pessoa já sabe, não é novidade nenhuma, apenas diga. Ela vai só confirmar o que já sabe, ou ele, quem quer que seja. Então é bom a gente ter cuidado, porque muitas vezes nós nos achamos os últimos biscoitos do pacote, e esquecemos que geralmente o último biscoito do pacote está todo esculhambado, todo quebrado, quase um farelo já. E tem gente que é assim mesmo. Vamos embora adiante. A família não é apenas o grupo biológico residente sob o mesmo teto, mas a reunião de espíritos que se exercitam na experiência da evolução, onde deve reinar a fraternidade. Reparem que a benfeitora Joana de Ângeles nem fala em amor, ela fala em fraternidade. Aí à frente ela completa: a fim de se ampliarem os sentimentos de amor no futuro em relação a toda a sociedade. É o que eu acabei de dizer. Se nós não amamos, temos dificuldade de amar as pessoas que estão no nosso convívio diário, talvez a dificuldade venha exatamente daí. Como é que a gente quer se ocupar em amar
a quem está da porta para fora. Só que não é incomum que isso aconteça, não. Muitas vezes nós temos mais intimidade com o nosso vizinho do que com o nosso familiar. O vizinho dá um espirro, você corre para socorrer. O que é que você quer? Eu vou na farmácia, e um chazinho, e um mingau de cachorro. Mingau de cachorro não é da minha época não, viu? Estou falando aqui só porque já ouvi falar. Aí o familiar, a pessoa que está ali do teu lado, só falta pedir, pelo amor de Deus, me ajude. E você olha, deixa de frescura, rapaz, vamos embora. Os homens geralmente são assim, né? Homem com dor de cabeça fica inválido para tudo. Nem levanta da cama. Mulher normalmente não. Às vezes nós temos essa ideia, é como se fosse uma visão seletiva, né? A gente enxerga só aquilo que a gente quer. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, não, porque às vezes tem familiares que, sinceramente, são verdadeiras provações. Ninguém aqui vai dizer que não tem um tio, uma tia meio sem noção das coisas, faz uns comentários aí que não devia fazer, manda umas piadas sem graça no grupo da família. Todo mundo tem. Não venha dizer que não tem, não, que os espíritos vão dizer a verdade. Eu só peço uma coisa: não seja você essa pessoa, porque aí a salvação já fica um pouco mais difícil. Pouco tempo atrás, eu tinha uma ideia meio que radical. Eu achava que deveria tirar a internet dos idosos. É cada coisa que chega nos grupos. Mas eu mudei, eu fiz o evangelho, eu rezei muitas vezes. Hoje eu já estou achando que tem que tirar dos novos, deixa os idosos em paz, deixa os novos lá. Sabe aqueles grupos que você chega de manhã, liga o celular? Sim, eu desligo o celular para dormir. Você liga o celular e descarrega trocentas mensagens lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí bota uma florzinha bonitinha. Deixa. Custa nada. Está fazendo mal a ninguém. Pelo menos está lembrando de mandar alguma coisa lá. Você nem notícia que está vivo dá. Lá em o Evangelho, ó, a parentela corporal e a parentela espiritual, no capítulo 14, item 8. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Essa preocupação que a gente tem, por exemplo, com sobrenome. Não, esse é um verdadeiro, aí fala, no meu caso, né? Esse é um verdadeiro Pimentel. O que é o verdadeiro Pimentel? Tem algum Pimentel aí? Ó, já tem um ali, e com a camisa azul, vermelho e branco, olha para lá que maravilha. Esse é um verdadeiro Pimentel, autêntico. Se for da região de Cachoeira e Maragogi, pode ser que a gente seja primo. Mas se tiver dívida, não me procure não. Os laços de consanguinidade vão deixar de existir. Basta a gente fechar os olhos na visita do anjo da morte e acabam. Sobra um nome, às vezes uma memória, mas quais são os verdadeiros? Olha lá atrás. Os que perduram, os que permanecem, os que são cada vez mais firmes quando nós fazemos o nosso trabalho direito. E sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Gente, tem vários familiares que estão ao redor de vocês nesse momento e vocês não percebem, muitas vezes nem conhecem. Por quê? É gente que já teve outra passagem conosco e que mantém o afeto, que é o que nós deveríamos, espero que estejamos, fazendo agora, com os nossos familiares de agora. Porque amanhã, quando esses familiares de agora, ou quando nós desencarnarmos, são eles que vão aparecer para nos acudir.
Imagine o que é você desencarnar em um acidente, por exemplo. Inesperado, aquele susto. Quando abre os olhos e se percebe no mundo espiritual, tem ali um rosto familiar. É uma outra coisa. Pensem nas crianças quando vão para a escola. A criança chega na escola, normalmente um monte de desconhecido. Claro que a criança vai ter dificuldade, né? Algumas, porque tem outras que não quer nem saber, está doido para se livrar da família, vai que ninguém nem pega mais, chora para sair da escola, não para ir para a escola. Mas quando tem ali um rosto conhecido, um rosto familiar, é claro que a questão vai ser mais tranquila para ela, e assim é conosco também. Quando a gente vai em algum lugar pela primeira vez, ai meu Deus, quem é que eu vou encontrar lá? Será que eu vou conhecer alguém? Aí passa pelo portão, primeiro rosto que vê um rosto conhecido, graças a Deus. Aí já gruda na pessoa, não sabe nem se a pessoa quer a sua companhia, mas tudo bem, faça assim mesmo. Se ela não quiser, ela que diga. Isso é afeto, isso é segurança, isso é construção, que nós só vamos fazer se nos dispusermos a. Vocês viram esses dias uma notícia de uma, salvo engano, era uma vice-prefeita, que desviou verba pública da cidade dela para fazer um trabalho de amarração, um ebó, para arrumar um marido. Vocês viram que maravilha? Eu achei fantástico aquilo, porque, gente, se para vice-prefeita está complicado, imagine o desespero de montar uma família, gente. É por isso que as mulheres andam falando aí no mapa da fome. Eu tenho uma amiga que ela gastou todas as suas... Quando eu falo todas, não é exagero não, é literalmente. Ela gastou todas as suas economias. Inclusive gastou a dos outros, que pedia emprestado, para tentar trazer de volta aquele que ela chamava de seu amor. Funcionou? Eu lembro de uma frase de Mãe Estela de Oxóssi, quando perguntaram a ela sobre os feitiços, né? Se feitiço existe. Meu filho, se feitiço existisse, cada um faria para si e não para os outros. Onde é que o feitiço existe? Quando a gente acredita. Assim como várias coisas na nossa vida. Tem gente que acha que a Terra é plana. Paciência. Para aquele grupo ali, a Terra é plana, não sou eu que vou discutir. Quando eu trago essa ideia aqui dos afetos, eu já adianto a vocês que este próximo slide será um tanto quanto perturbador. Quem quiser se retirar já pode. Quem for curioso, fique aí. Vou falar de uma obra muito conhecida na doutrina espírita. Vá lá, ó. Já leram o Nosso Lar? Graças a Deus. Leram mesmo ou só passaram o olho? Vocês lembram do capítulo 38? Trabalho de vocês, para quem não lembra. Chegando em casa, peguem o livro e leiam o capítulo 38, porque eu trouxe aqui apenas um recorte do que eu quero tratar. Lembram que no slide anterior eu falei sobre afeto? Quer dizer, eu falei não, o Evangelho falou? E o Evangelho falou que são esses laços de afeto que nos unem antes, durante e depois das encarnações. Lembram disso? Aí o caso de Tobias. Tobias era uma das grandes personalidades de Nosso Lar. Recebendo a visita de André Luiz, acompanhado de Lísias, ele chamou, né, os dois para tomar aquela sopinha sem graça lá na casa dele. Onde aconteceu este diálogo? Sentados à mesa estavam Tobias, duas mulheres, Lísias e André Luiz. O meu amigo, a bem dizer, isso é Tobias falando com André Luiz. O meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério
e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando minha silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes. Tobias se refere à sua passagem no nosso plano. Ele foi casado 2 vezes. Foi casado a primeira vez, ficou viúvo, casou novamente. E, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor: creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Quem eram as esposas que Tobias foi casado aqui na terra? Aquelas mesmas 2 que estavam sentadas à mesa, com ele, com André Luiz e com Lísias. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na terra. Vocês captaram onde eu quero chegar? Vocês não são tão inocentes assim. Tobias, não sei se ainda vive, né? Porque a obra é de 1944, não sei como é que está o caso dele hoje. Se já reencarnou, se não reencarnou. Mas Tobias vivia com 2 esposas. Para usar o termo da época, era um trisal. As caras de vocês estão ótimas. Não sou eu quem está dizendo, é a obra psicografada por Chico Xavier em 1944, 81 anos atrás. Quem conhece a história do livro Nosso Lar sabe que ele ficou um tempão na gaveta. A FEB se negava a publicar. Ih, não, isso aqui vai dar problema. Imagine, é aeróbus, é não sei o que, é trisal, 1944. Nós estamos em 2025. Pessoal, eu quis trazer isso aqui, que é para tentar fazer com que de uma vez por todas a gente entenda que os modelos de afeto, de relação, pouco importa. Nós estaremos juntos com quem nos afeta positivamente. Tobias estava desencarnado junto com as outras 2 mulheres, suas 2 ex-esposas. Lá em Nosso Lar, ele vivia junto com as 2, e qual é o problema? A gente não vive com vários dos nossos amores dentro das nossas casas? Ah, mas elas eram esposas. Ainda bem, sinal que ele amou as esposas e continua amando. O meu único porém é que poderia pelo menos ter dado um exemplo menos patriarcal, né? Poderia ser uma mulher com 2 maridos. Acho que eu estou pedindo demais, 1944. Se hoje a gente está do jeito que está, imaginem aquela época. Família não é para ser um desafio para a gente. Ah, mas na família a gente tem dificuldade? Claro, vai ter em qualquer lugar, gente. Ninguém é obrigado a pensar igual a todos nós, não. Deus me livre de conviver com gente que só pensa igual a mim. Eu vou aprender como? Eu vou ter experiências diferentes e diversas como? É justamente na diversidade que a gente cresce. Aliás, é uma coisa que o movimento espírita parece que se recusa a entender. Eu estava perguntando a Rosângela o nome da cantora. Eu disse assim: o normal nas casas espíritas é a gente ver apresentações musicais muito ruins. Não é o seu caso. Muitíssimo pelo contrário. Aí ela vem e traz aqui uma música em referência a Oxum. Eu costumo dizer, Simone, infelizmente, que parece que eu tenho estudado a codificação errada.
devo estar estudando a doutrina espírita errada, alguma coisa que alguém inventou aí e eu acreditei. Porque, por exemplo, eu nunca vi em nenhuma das 5 obras da codificação, e mesmo nas inúmeras edições da Revista Espírita, eu nunca vi Kardec dizer assim, doutrina dos espíritas. Kardec sempre se referiu à doutrina dos espíritos, todo e qualquer espírito. No domingo eu fui com minha filha fazer uma visita ao Muncab. Quem não foi, por tudo que é mais sagrado, se você se reconhece como baiano, baiana com ancestralidade africana, vá pelo amor de Deus. Que coisa maravilhosa. Infelizmente a exposição Onirá, o último dia foi no domingo, mas tem outras 2 exposições lá belíssimas. O segundo andar do Muncab, não sei como é que vai estar para essa semana, mas no domingo tinha uma exposição, quase toda ela voltada a Exu. Belíssima. Vá dizer isso no movimento espírita. É por isso que o povo me chama de rebelde. Eu gosto, viu? Eu gosto. Se rebeldia foi isso, pode chamar de rebelde. Aqui está uma testemunha, Catarina. Um grandíssimo amigo meu é primo dela, professor e escritor Fábio Lima, candomblessista, e que toda ocasião que eu posso eu estou lá. Estou mentindo? Por quê? Porque se vocês querem pegar os espíritos, familiares ou não, e colocar em caixinhas, é problema de cada um. Eu não. Uma vez eu fui primeira vez que eu visitei um centro de Umbanda. Aí o pessoal da casa falou assim, você quer tomar um passe? Eu disse, quero, claro. Aí a moça esperava, eu digo, gostei, será que ela esqueceu de me dar o passe, de me mandar para o passe? Aí finalmente ela me chamou, ela falou assim, não, eu estava aguardando porque para a sua altura tem que ser um médium mais ou menos, né? Eu disse, tá certo. Me colocou lá na frente do médium, já estava incorporado com um caboclo. Aí o caboclo parou, olhou para minha cara, aí tocando assim na minha fronte, fez, meu filho é um grande pensador, né? Eu disse, eu tenho minhas dúvidas, mas já que você está dizendo, eu vou acolher. Aí ele deu risada e deu o passe. Quer dizer, eu vou rejeitar esse tipo de contato, esse tipo de aproximação, esse tipo de respeito, porque A, B ou C vai achar ruim, problema de quem acha ruim. Foi só um parênteses, viu, gente, que eu quis abrir aqui. Acho importante. Eu coloquei ali família na atualidade, mas pode ser que amanhã a atualidade já seja outra, né? A gente está sempre fazendo as adaptações necessárias. Algumas modalidades de arranjos familiares na atualidade. Família matrimonial, seja ela heteroafetiva, seja homoafetiva, é aquele arranjo, entre aspas, normal, né, de família, 2 pessoas, seus filhos, suas filhas, quando os tem. A família monoparental, que é uma realidade, né, na nossa sociedade incrível, geralmente tendo a mulher como chefe de família, segue tendo que dar conta dela, dos filhos e de todos aqueles que ficam nas suas... Querem ver uma coisa? Rosângela estava falando aqui agora sobre o ônibus, né? E a quantidade de homens que tem nas ruas. Realmente, a população de desabrigados masculina é maior que a população feminina. Agora, vão para as casas. Qualquer um de vocês aqui que já participou de algum auxílio a grupo de idosas, vão ver que aquela idosa que vai lá receber a cesta básica, ela é responsável pelo filho, filha, pelos netos, pelos bisnetos e por aí vai. E esse pessoal não tem nem a capacidade de ir ao local
para dizer assim, não, deixa, a senhora vai só para marcar presença lá, mas eu trago a cesta básica, para segurar o peso. Nem isso fazem. É triste, mas infelizmente é a realidade. A família reconstituída, onde duas pessoas que passaram por outras relações se unem, né? E aí junta com a quantidade de divórcios cada vez maior, a família reconstituída está cada vez mais comum. A união estável, também muito comum nos dias de hoje, e a família poliamorista. Eita, hoje eu só trouxe problema para vocês. Já falei lá do trisal de Tobias. Agora a família poliamorista. Ivan, eu não concordo. Sabem de quem é o problema? Você pode até não concordar. Agora, o Código Civil, que está num projeto, inclusive, aí para ser atualizado, ele dá uma brecha e abre jurisprudência para que a família poliamorista ela tenha os mesmos direitos de qualquer outra família. Porque o Código Civil, lá no seu artigo 1566, ele faz uma espécie de interpretação sobre fidelidade e lealdade. Se eu perguntar a todos aqui presentes o que é fidelidade, provavelmente teremos dezenas de respostas diferentes. O que é lealdade? Cada um vai dizer uma coisa. Como é que o Código Civil pode colocar isso de forma objetiva, se é subjetivo? Foi notícia recente. Mais uma família consegue os direitos. Vou dizer de novo, você concordar ou discordar é problema apenas e somente seu. O sol não vai ficar mais frio ou mais quente porque você concorda ou discorda. Cada qual dentro das suas possibilidades, das suas buscas. Eu não estou dizendo aqui para fazer ou deixar de fazer, não. Eu só estou dizendo que muitas vezes a maior parte de nós perde mais tempo observando o que é do outro do que observando a nossa própria vida. Eu acho uma pouca vergonha. E aí, você vai fazer o quê? Está dentro de sua casa? Está comendo da sua comida? É você que paga as contas? Pessoal, infelizmente nós temos muitos de nós, né, temos o hábito da hipocrisia. E terminamos condenando no outro aquilo que gostaríamos de fazer e talvez não tenhamos coragem. Só que isso causa danos. E muitas vezes danos graves. Nós estamos, até falei sobre isso na Rádio Metrópole. Alguém aqui ouviu minha ameaça na Rádio Metrópole? Alguém veio pela minha ameaça? A Carmen balançou a cabeça ali, achei que ela tivesse ouvido. Porque eu disse lá na rádio que quem estivesse escutando ou assistindo o programa e não viesse para a palestra, eu ia botar um bocado de obsessor no pé. Isso é assim mesmo. E na segunda eu estou lá de novo. Caso alguém aqui falte, eu vou gravar o rosto de todo mundo. Caso alguém falte, já sabe. Mas nós estamos no mês chamado de agosto lilás. Lilás pela conscientização e pelas ações que devem ser implementadas contra a violência em relação à mulher. Onde é que começa a violência em relação à mulher, senão nas famílias? Eu vi uma estatística de uma pesquisadora, escritora, ela falando sobre o estado de São Paulo, não lembro agora qual foi o recorte, e ela falava que
das mulheres que foram vítimas de feminicídio, 97% delas não tinham a medida protetiva. Dessas mesmas mulheres, 90% delas não tinham sequer um boletim de ocorrência. Onde é que isso nos afeta enquanto espíritas? A gente tem mania de se achar missionário. Está numa relação péssima que não vai para lugar nenhum, ninguém se ama, ninguém se respeita, uma confusão danada. Ai, mas é a minha missão salvar essa alma. Tá bom. Depois está aí o pessoal recebendo o convite com aquela foto bonita, né? Sepultamento dia tal. Gente, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado. O que você acha que a pessoa não é capaz de fazer, ela é capaz de fazer. Todas as pessoas, e aqui independente de homem ou de mulher, todas as pessoas que têm comportamentos violentos são capazes de cometer uma violência. Física, verbal, psicológica e de tantas outras possibilidades. Então, parem com essa história de que é você quem vai salvar o mundo. Se você conseguir salvar o seu mundo, já se dê por muito satisfeito. Missão cumprida. Eu fiz algo válido nesse planeta, o seu. O outro, só se ele quiser, se ele se permitir. Ah, mas vai mudar, vai. Vai mudar talvez para trás das grades. Cuidado, cuidado. Vamos lá. Compreensivelmente, na convivência sempre surgem os descontentamentos insignificantes que se tornam mais graves quando não cuidados. Uma vez eu ouvi de uma pessoa a seguinte frase a respeito de casamentos: meu filho, não pense que o seu casamento será um mar de rosas. Por uma questão muito simples. A sua vida não é um mar de rosas. A vida da outra pessoa não é um mar de rosas. Por que o casamento vai ser? E onde é que a gente começa a fazer desse mar de rosas, dessa ideia de mar de rosas, um mar talvez com tsunami e tudo, desconsiderando o que achamos pequenas coisas. Cuidado com os detalhes. A gente costuma falar, né? Toalha em cima da cama, roupa jogada, sapato virado, banheiro sujo. Está incomodando? Fale. Porque muitas vezes a outra pessoa incomoda sem perceber que está incomodando. E ela só vai saber que é um incômodo se você falar. Ah, mas ela não vai reagir bem, o problema já não é mais seu. O problema é dela. Agora, fale com educação. Não espere o transbordar das coisas, porque quando a última gota vem, aí já espalha para tudo que é canto. Dia após dia. Sabe por que a gente não conversa mais? Porque está todo mundo, de maneira geral, com a cara enterrada nesse negócio aqui. Ninguém mais senta para fazer as refeições juntos. Ninguém mais pergunta ao outro como é que foi o dia de trabalho, como é que foi a palestra, como é que foi lá na Cidade da Luz. Todo mundo só cobrando. Mas você não olha para mim, você não procura saber. Ok, pode ser que a reclamação seja válida, mas e você? Eu tenho uma filha que vai fazer 10 anos agora no dia 29, junto com o Dr. Bezerra. Você também? Ah, é só espírito de luz. E nós temos um hábito desde sempre. Não esqueçam que criança precisa de rotina e exemplo. Todas as vezes que nós sentamos à mesa para almoçar, nunca tem nada ligado, nem TV,
nem célula, nada. Eu e ela. Almoçando, conversando, ela falando das coisas da escola, me fazendo as perguntas. Eu gosto quando ela chega com perguntas da aula de religião. Outro dia a professora foi dizer que Jesus ia voltar. Ela, pai, eu acho que a professora está errada. Eu disse, por quê, filha? Ela, mas Jesus vai voltar para onde? Para que corpo? Ele vai fazer como? Eu digo, você acha o quê? Não, eu acho até que Jesus pode voltar. Não é reencarnação que você chama? Eu disse, é. E como é que você acha que ele vai voltar? Em um outro corpo, que pode nascer ainda. Eu digo, opa, estou fazendo o trabalho, né, direitinho. Outro dia ela disse que eu era profissional do espiritismo. Eu digo, cadê Kardec que não assinou minha carteira? Conversem. E tenham conversas difíceis, porque a vida não é feita de flores. Eu até pulei um tópico ali, mas já eu volto a ele, porque esses chamados temas inabordáveis, se não forem tratados dentro de casa, claro, prepare-se para isso, eles serão tratados na rua. E aí você já não tem mais o controle, você não sabe mais o que é que estão oferecendo ao seu filho, à sua filha. Fale de tudo, de forma com que a criança, o adolescente, até o próprio adulto compreenda o que você quer dizer. Sexo, drogas, homossexualidade, racismo, tudo que está no nosso dia a dia. E se a gente não fala, nós vamos esperar o quê? Como é que a minha filha vai entender o que é racismo se eu não explicar para ela o que é racismo? Outro dia uma coleguinha dela foi fazer piada com o cabelo de um dos professores da escola. A professora me chamou para dizer assim, olhe pai, a sua filha chegou para a coleguinha e falou, isso está errado. Aí eu levanto a mão para o céu de novo. Porque enquanto ela está com 9 anos de idade, perto dos 10, eu ainda tenho como passar esses conteúdos. Mais para frente, pode ser que eu já não tenha mais essa possibilidade. Se a gente sabe a fórmula, por que estamos deixando de fazer? Na família não pode existir tema inabordável. Busque os seus argumentos, instrua-se sobre o assunto e fale. Outro dia fui com ela na pediatra. Aí sentamos, tal, aí a médica fez lá as primeiras perguntas, daqui a pouco ela olhou para minha cara e falou assim, e aí pai, já virou moça? Eu digo, ixi, meu Deus do céu. Ai, doutora, não me fale sobre isso não, que eu não sei se eu estou preparado. É da vida. Todas as meninas viraram, é a minha que não vai virar? Aí você olha o nariz já cheio dos cravos, de vez em quando aparece uma espinha, eu digo, rapaz, está chegando a hora, minha filha, pelo amor de Deus, é o mundo. Sabe o que eu fiz quando cheguei em casa? Conversei com minha filha sobre menstruação. Claro que a mãe dela também faz esse papel, mas por que eu vou me eximir? Se eu posso falar com ela, claro que eu vou falar. Limites da liberdade, cuidado, não é porque é nosso familiar que a gente pode fazer tudo e qualquer coisa, respeito pelas pessoas, a começar por dentro de casa. Falamos aqui agora há pouco a respeito das coisas que podem incomodar quem quer que seja. Se você sabe que a pessoa se incomoda com determinada coisa, por que você vai ficar tensionando, puxando a corda? Respeito. A pessoa chega do trabalho, às vezes cansada. Gente que trabalha à noite, por exemplo, chega de manhã, vai dormir. Aí aparece logo um familiar para inventar de lavar os pratos. E bate panela, e cai coisa, e uma confusão. Gente, pelo amor de Deus, dá prioridade ao que é prioritário. Deixa a pessoa descansar.
deixa os pratos para depois, não vai cair a mão não, não vai dar bicho não. Quer dizer, se lavar depois, né? Porque às vezes larga lá. Coisas pequenas. E mesmo assim, muitas vezes nós não queremos fazer. Nós não nos dispomos a fazer. Depois reclama quando a mesa do Natal está vazia. Diálogo constante é o que a gente vem falando aqui desde quando eu comecei a palestra, né? Fale, converse todo dia. Se interesse pelas pessoas. Sei lá, fez uma viagem a trabalho. Como é que está aí? Está tudo certo? Precisando de alguma coisa? Pô, acho que eu estou precisando de um passe. Ô, menino, vai lá na Cidade da Luz, vê se o pessoal lá não lhe ajuda. Porque você vai bater na porta e vai receber ajuda. Converse. Bora para o último? A família, eu coloquei ali parêntese porque não consta no texto, né? Faz só uma referência. A família nem é o grupo da bênção, nem o Elanda desdita. Antes, é a escola de aprendizagem e redenção futura. Redenção futura. O pessoal fica muito preocupado com o passado, né? O que é que você vai conseguir mudar no passado? Passou, já foi. Agora, neste momento, é que nós estamos trabalhando pela nossa redenção futura. Com a nossa família consanguínea, com a nossa família afetiva, com os nossos colegas de todas as áreas todos os núcleos sociais que a gente interage. É mais fácil sermos bons. Ser ruim é difícil. Você fica às vezes tendo que sapatear daqui para ali. Seja bom. É mais simples. Dá menos trabalho. Vai receber umas pedradas? Vai. Não tem aquela história, né, de que a árvore que não dá fruto não recebe pedrada? Às vezes não precisa ser tanta, mas enfim, agora sendo ruim você recebe mais ainda, viu? Tenham certeza disso. O que eu desejo a vocês, para a gente finalizar o nosso trabalho, é que cada um de nós saiamos daqui com uma frase, uma reflexão daquilo que foi demonstrado no nosso trabalho e que possamos, a partir daí, interagirmos melhor com as pessoas ao nosso redor. Quanto tempo a gente não dá um abraço, sabe aquele abraço apertado na nossa mãe, no nosso pai? Quanto tempo a gente não olha para o nosso filho, para a nossa filha e fala assim, olha, eu te amo. Foi tão lindo. Agora, no Dia dos Pais, minha filha, com 9 anos de idade, acordou sozinha no domingo, 6h30 da manhã, para fazer o meu café da manhã. Aí eu fico olhando essas coisas e disse, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. E não satisfeita em fazer o café da manhã, cortou lá uns pedacinhos de papel, botou durex, colou na parede. Gente, que riqueza. Que riqueza. Às vezes pode faltar riqueza material, que falta a maior parte de nós. Mas essa outra riqueza, essa sim, vai nos fazer cada vez mais ricos e herdeiros do reino de Deus, se soubermos aproveitar. A vocês, os meus agradecimentos e os meus desejos pelas bênçãos de Jesus por todos nós.
Obrigada, Ivan, pela mensagem que você nos trouxe essa noite. Tenho certeza que vai ficar repercutindo aí em nós por muito tempo. A gente entra agora naquele momento mais íntimo. Aí me chamou a atenção, dentre as muitas coisas que me chamaram a atenção na palestra de Ivan, ele falou uma coisa que eu achei muito bacana, sobre ser bom. Isso me tocou muito, de como é importante a gente buscar deixar fluir de nós aquilo que é melhor e que todos temos. E é nesse momento que a gente está bem acompanhado por essa música tão bonita, Imagine, que a gente vai buscar trazer de dentro de nós o nosso melhor. Pensamentos, imagens, e vamos direcionar esses bons votos àquelas pessoas que estão com seus nomes relacionados aqui no plantão de oração. Nós próprios relacionamos outros nomes e pessoas que vêm à nossa mente, em especial as nossas famílias. E ao nosso lar, os nossos familiares, vamos direcionar bons pensamentos. Vamos entrar nessa sintonia do alto para que flua o melhor para todos eles. Para o nosso medrado, que ele receba a vibração do nosso coração. E vamos seguir assim, Senhor. Nesse momento de oração, que também convidamos os passistas para esse trabalho de doação. Hoje é uma noite especial, dedicada à área de saúde. Então vamos visualizar a equipe médica espiritual nos atendendo no socorro às nossas necessidades. Que a oferta se faça para o outro lado, agora pelos passistas. Agradecemos os passistas
da nossa parte, Senhor, deixemos ser, vamos ser um pouco melhores a cada oportunidade, a cada momento. A vida nem sempre é fácil, mas quando estamos fortalecidos pelo conhecimento, pelas convicções e pela certeza da assistência espiritual, tudo fica mais leve. E é com essa certeza, Jesus, de que Tu estás e estarás conosco em todos os momentos das nossas vidas, que nós Te dizemos: sê conosco, Senhor, e que a nossa gratidão seja maior do que nossas palavras, que a nossa gratidão seja em atitudes, em renovação em nós, em busca de fazer o melhor, e assim deixemos ser o melhor em nós. Muito obrigada, Jesus, e acompanha-nos hoje e sempre. Nosso companheiro Ivan vai nos oferecer as flores agora, né? Ele vai ter ajuda aqui.